Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Aumenta o retorno para mim, por favor. Eu já estou com a voz meio assim, um travesti meio rouco, né? Que eu estou meio gripada. Estou meio gripada, então estou com a voz meio esquisita assim, meio estranha. Mas não é assim, não. Normalmente não é assim. Então peço desculpa para vocês. Eu sou a Flávia, a professora Flávia Cristina. Eu sou procuradora federal, atualmente atuando no INSS, dentro do INSS. Não no INSS, né? Eu defendo o INSS. Sabe aquelas pessoas que provavelmente não vão ter um bom lugar depois que morrerem? Né? Que as pessoas que ficam ali negando as aposentadorias, sabe? Que vocês também vão fazer isso, não é? Quando eu falo isso, vocês têm que dizer o quê? Amém, exatamente. Essas coisas é a senha para vocês dizerem amém, tá? Então, de novo. Eu sou uma das pessoas que ficam lá negando as aposentadorias, as pensões e tal. E vocês também serão? Amém, isso, exatamente, não é? Então, eu sou procuradora federal e ministro aulas aqui no Damásio Educacional de Direito Administrativo e de Direito Previdenciário. Direito Previdenciário que, com certeza, é a grande preocupação de vocês, tendo em vista que o concurso é para o glorioso INSS, não é? Então, previdenciário deve ser, acredito que seja, a maior preocupação de vocês. Mas tranquilidade, hein? Tranquilidade, porque previdenciário é uma matéria que às vezes o pessoal pensa que é difícil, o pessoal pensa que é complicado, mas não é, tá? Mas não é. E fora que é uma matéria que meio que nivela todo mundo. Como que eu estou querendo dizer? Mesmo aqueles que não são formados em direito, que vão fazer técnico, por exemplo, não é? Tem gente que já fez direito e vai fazer analista, mesmo aqueles que fizeram faculdade de direito, normalmente não têm muita intimidade com o previdenciário. Então é uma matéria que é meio que uma surpresa para todo mundo, né? Para os que fizeram direito e para os que não fizeram direito. Por isso estou dizendo que é uma matéria democrática, né? Ela coloca todo mundo mais ou menos no pé de igualdade e não é difícil. Vocês vão ver que não é difícil. Fora que é a matéria mais útil que vocês vão ter aqui. É a mais útil, tá? Bom, tia Flávia tem Twitter, porque eu sou uma gordinha moderna, tá? Então eu tenho um Twitter, aqueles que quiserem entrar em contato comigo, não, vamos botar um pretinho. Isso não fui eu que fiz. Pelo Twitter, eu estou como Profa Flávia. Tá? Então, essa é uma forma de se comunicar comigo através do Twitter, Profa Flávia, especialmente para os alunos que não estão presenciais, né, que assistem essa aula telepresencialmente, especialmente para esse pessoal, o Twitter vai ser uma ferramenta muito boa, além do Facebook. Eu também estou no Facebook. Então, no Face, eu tenho uma página no Face. Então, não sei se vocês têm muita intimidade com o Face, mas para aqueles que têm, ou mesmo os que não têm, basta curtir a página e aí vocês ficam acompanhando e podem fazer perguntas, tudo, e acompanham as novidades, o que eu posto lá. A página no Face, ela está como Profa Flávia também. Só que lá é assim, ó. Profa, e aí tem os maiúsculos diferenciando aqui. Flávia. Eu estou tentando fazer uma minúscula aqui, mas não estou conseguindo. Na verdade, é Profa Flávia com o P e o F maiúsculos. É a mesma coisa, tá? Mas com o P e o F maiúsculo. É uma página. Não é um perfil, é uma página. Porque eu tinha muitos perfis, aí eu não estava dando conta de gerenciar, e estava uma bagunça. E aí o Face, eu fiquei sabendo depois, o Face, ele proíbe que você adicione pessoas que você não conhece. Então, o que aconteceu com minhas páginas do Face? O Facebook, ele simplesmente bloqueou minhas páginas. E para desbloquear agora, ele mostra fotos e eu tenho que dizer quem está na foto. Só que a gente tem muitos alunos, não é? No Brasil todo. Então, eu não sei quem são as pessoas. Até mesmo porque eu não as conheço, não é? Então, ele fica mostrando foto para mim, eu não sei quem é. E eu fico errando e ele não desbloqueia. Então, eu estou com as páginas bloqueadas. Tá? Então, aí eu resolvi, página não, os perfis, aí eu resolvi criar a página, assim fica mais fácil. Então, essas são as duas formas de contatar com a tia Flávia, essa gordinha que vos fala. Tá? Bom, continuando aqui, deixa eu passar para vocês
a legislação que nós vamos precisar, que vocês vão precisar para estudar. Provas do INSS, de previdenciário, provas de previdenciário, são muito embasadas em texto de lei. Quando eu falo texto de lei, é Constituição, lei, decreto, IN, tudo isso. Então é muito importante que vocês leiam muitas vezes tudo que a gente for falando aqui em termos de lei, em termos de decreto, porque cai muito texto de lei. Eles perguntam, eles copiam e colam na prova. E perguntam, tal, você tem que saber aquela história do que está na legislação. Então, o que nós vamos precisar aqui? Em primeiro lugar, a gloriosa Constituição. Constituição Federal. Na Constituição Federal, a nossa matéria, ela está nos artigos 194 a 204. Então, nossa matéria está no 194 a 204 da Constituição. Não é muita coisa, né? Não é muita coisa. Destes artigos aí, os mais exigidos nas provas são o 194, 195 e o 201. Estes três são os principais. 194, 195 e 201. São os artigos mais pedidos nas provas. 194, 195 e 201, tá? Então eu sempre falo, às vezes a pessoa está na véspera da prova, está nervoso, não sabe o que estudar, dá uma lida nesses artigos que acalma, né? Dá uma lida nesses artigos que acalma. Bom, além da Constituição, nós vamos precisar muito da Lei 8.212 de 91. A 8.212 de 91, ela é conhecida como a Lei do Custeio. A Lei do Custeio. Dinheiro que entra, tá? Então é a Lei do Custeio. Fala das contribuições. Quem contribui, qual o percentual que contribui, quem tem a obrigação de recolher, essas coisas assim, é a parte do custeio. Aí nós temos a Lei 8.213 de 91, essa tudo de bom para vocês, tudo de bom. Esta é a lei dos benefícios. Dinheiro que sai. Quais são os benefícios? Quem tem direito de receber benefício? Quais são os critérios exigidos para uma pessoa receber benefício? Então, esta é a lei dos benefícios, 8.213 de 91, 8.213. Aí, nós temos um decreto, que é o decreto 3048 de 99. Este decreto, ele regulamenta, ele traz detalhes das duas leis anteriores. Então, o decreto 3048 de 99, ele traz detalhes, ele regulamenta as duas leis anteriores, a 8.212 e a 8.213. 8.212 e a 8.213. Bom, se ele regulamenta as duas, ele é grandinho, né? Ele é grandinho. É verdade. Ele é grandinho, tá? Aí, vocês que vão trabalhar no glorioso INSS, isso, amém, exatamente, o pessoal já está. Vocês precisam estudar IN. IN é instrução normativa. Instrução normativa. E acabou de sair uma IN nova. Acabou de sair. Agora, a IN que está valendo é a IN 77 de 2014. Acabou de sair, finalzinho agora de janeiro, tá? Acabou de sair. É a IN 77, a atual IN, a que está valendo. A IN, a instrução normativa, ela detalha mais ainda.
Então é como se a gente tivesse assim, a lei, aí o decreto traz detalhes da lei, a IN traz detalhes do decreto. A gente brinca que dentro do INSS, é uma brincadeira, a gente brinca que a IN vale mais que a Constituição. Para o pessoal que trabalha no INSS, para os analistas, para os técnicos que trabalham no INSS, a IN, a Instrução Normativa, vale mais do que a Constituição. Às vezes você fala lá para uma pessoa que trabalha no INSS, mas a Constituição veda isso. Não, mas a IN manda. Não, mas a Constituição, que Constituição? O negócio é a IN, né? Então, para vocês, a IN vai fazer diferença. Digo para vocês porque, normalmente, em outros concursos, o examinador não desce a detalhes da IN. Normalmente, ele não pede. Ele fica ali no decreto. Mas, para vocês, a IN é importante. É uma IN nova. Aí me perguntaram aqui, isso é bom ou isso é ruim? Eu acho que é bom. Eu acho que é bom, porque está todo mundo começando agora também, né? Então, algumas coisas foram aproveitadas da outra IN, a IN 45, e coisas novas apareceram. O que mais que nós vamos precisar, Flávia? Que a gente vai falar aqui nas aulas, que eu preciso ter conhecimento. Tem a lei 87, deixa eu ver se é essa mesmo. Deixa eu ver e confirmar. Deixa eu ver se é essa mesmo. Espera aí. Eu acho que é 8742 de 93. Vamos ver se é essa mesmo. 8742 de 93 é a própria. 8742 de 93. Esta lei, 8742 de 93, ela é conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social. LOAS. Lei Orgânica da Assistência Social. LOAS. Esse é o nome dela. E esta lei, ela traz um benefício que vocês conhecem, com certeza vocês conhecem. Esse benefício é aquele no valor de um salário mínimo que é pago para idoso ou deficiente muito pobre. Já ouviram falar? Deficiente, idoso, muito pobre, tem direito de receber um salário mínimo. E a lei que regulamenta esse benefício é essa daqui, 8742 de 93, LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Lei Orgânica da Assistência Social, tá? Muito bom. O que mais, Flávia? Bom, às vezes, no decorrer da aula, eu vou fazer menção à Lei 10.666 de 2002. Não, acho que é de 2003, espera aí. Deixa eu conferir também. Lei 10.666, eu acho que é, vamos ver se é mesmo. Esta lei aí, 10.666, ela é 2003 mesmo. Ela traz vários assuntos. Vários assuntos. Então, de vez em quando eu vou falar, não sei o quê, não sei o quê. E a lei 10.666 alterou isso e agora é assim, assim, assado. Então, essa lei traz diversos assuntos. Vários assuntos. Uma lei bem eclética, assim, tá? Traz diversos assuntos. Conforme as aulas forem, né, transcorrendo. E, aliás, nós vamos dividir a turma aqui. Eu vou dar algumas aulas e a professora Renata vai dar outras aulas. Tá? Então, não serei só eu que darei previdenciário. Nós vamos ter duas professoras dando previdenciário. Serão duas frentes. Se não me engano, a próxima aula já é dela. Né? E aí eu dou a próxima. Não é hoje a aula dela, não? Amanhã? Amanhã, então. Então, vão ser duas frentes que vocês vão ter, né? Eu dou parte das aulas e a Renata dá parte das aulas, ok? Então, esta lei 10.666 de 2003 é uma lei eclética, traz vários assuntos. Bom, estas são as principais leis, principais dispositivos legais, vamos dizer, né? Porque a IN não é lei, o decreto não é lei, e a Constituição é a Constituição. Eu estou falando lei em sentido amplo, né? Estes são os principais diplomas legais que vocês precisam conhecer.
E nós estamos num momento muito delicado do direito previdenciário, que vocês já devem estar sabendo por causa das medidas provisórias, não é? Basicamente, uma das medidas provisórias é que fala de direito previdenciário, é a medida provisória, eu acho que é a 665, se não me engano. Bom, medida provisória, ela não é lei, ela não é lei. Ela tem força de lei, mas ela não é lei. Então, o que acontece? Estão sabendo, né? Viram aí nos jornais, tudo, o povo se manifestando, metendo a boca, porque não pode, a pensão mudou muito, né? Pensão mudou, auxílio doença mudou, algumas coisas mudaram, auxílio reclusão também mudou, tal. O que acontece é o seguinte, qual o problema que nós temos agora? Nós temos a IN, essa IN 77, ela não contempla as alterações da medida provisória. A IN, ela foi criada como se não existisse medida provisória, tá? Então a IN não traz ainda as mudanças trazidas pelas medidas provisórias. Bom, estava falando para vocês, medida provisória não é lei. Tem força de lei, por enquanto, mas não é lei ainda. Ou seja, ela vai para o Congresso, essas medidas provisórias vai para o Congresso, né? A medida provisória, no caso de previdenciário, vai para o Congresso. O Congresso pode aprovar, o Congresso pode não aprovar. Depois volta, o presidente pode derrubar, ou seja, muita coisa pode mudar com relação a estas mudanças trazidas pela medida provisória, que já está valendo. Que já está valendo. Alguns dispositivos da medida provisória já estão valendo, não são todos. Porque a medida provisória, vocês vão ver, deixa eu achar ela aqui, para dar o número certo. Vocês vão ver que a medida provisória, ela diz assim, ó, artigo tal, 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 já está valendo. Artigo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, só daqui a 90 dias. Artigo não sei o quê, daqui a 30 dias. Então, alguns artigos já estão valendo, outros não. Outros não. Agora, de novo, estas medidas provisórias, eu falo no plural porque tem uma que trata do seguro-desemprego, né, que não é da minha matéria, mas trata basicamente do seguro-desemprego. Mas essas medidas provisórias, elas não foram aprovadas ainda. Esse é o problema da história, tá? Deixa eu te achar aqui. Medida provisória. Papararapapá. Só um minutinho. Foi um que é isso, essas medidas provisórias, né? Não é aqui. Muita calma nessa hora. Espera aí que a tia já vai achar já. Eu quero passar o número para vocês direitinho. Aí vocês podem olhar e vão ver que realmente algumas coisas já foram alteradas, outras não. É a medida provisória 664, tá? Do dia 30 de dezembro de 2014. Do dia 30 de dezembro de 2014, medida provisória 664. 664. Então, como eu estava falando, medida provisória não é lei, mas tem força de lei, nós vamos viver um momento meio que de turbulência, né? Então, está valendo, vão ser aplicadas as regras da medida provisória, mas depois pode mudar. A IN não trouxe as alterações da medida provisória ainda. Então, o que a gente vai fazer aqui? O que nós vamos fazer? Nós vamos, a IN, ela basicamente mexeu em benefícios, na parte de benefícios. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai dar a matéria, vai falar, a pensão por morte era assim. Com a medida provisória, ela está assim. E vamos torcer para que se resolva esse assunto da medida provisória até o final do curso. Porque senão aí depois você vai ter que acompanhar o que aconteceu com a medida provisória. Beleza? Também não é difícil, né? Mas nós vamos fazer o seguinte, aqui no curso nós vamos dar, ó. É tal coisa. Isso é o que está valendo. Aí veio a medida, estava valendo pelo menos. Aí veio a medida provisória e mudou para isso. Então você vai anotar que esta mudança foi em razão de medida provisória. E aí, caso o curso, né, termine antes desse assunto de aprovação ou não da medida provisória, aí você vai acompanhar o que aconteceu com a medida provisória.
Se por um acaso, né, vamos rezar para isso, a medida provisória, o assunto medida provisória se resolva antes do final do curso, beleza. A gente vai dizer, ó, tudo aquilo que nós falamos da medida provisória está valendo. Ou, aquilo que a gente falou, tal e tal coisa mudou. Beleza? Tronques? Firmeza? Muito bom. Mais uma informaçãozinha importante. Aonde é que eu acho isso tudo, Flávia? Onde é que eu acho isso tudo devidamente atualizado? Bom, Constituição, as leis e o decreto, você vai pegar no site do Planalto, www.planalto.gov.br. É o lugar mais atualizado, para você buscar o texto de Constituição, texto de lei, texto de decreto, é lá no site do Planalto. Não é Senado, nada, é Planalto. Aí lá no site do Planalto, no canto superior direito, tem lá escrito legislação. Legislação. Aí você vai clicar lá, e aí você vai procurando, né? Vai vendo o ano, vai aparecer. Aí você vai lá no ano de 93, aí você vai lá clicar 8742, que é de 93, e beleza, tá? Esta é a forma mais atual, é o site mais atual para você encontrar legislação. Flávia, e Vademecum? Tudo de bom, Vademecum também. Tudo de bom, tá? Quem tiver Vademecum, perfeito. Agora, não acredito que vocês tenham um Vademecum muito atualizado. Por quê? Porque os Vademecums estão saindo agora, não é? Vademecum, aquela compilação de leis, está saindo agora. Então, as editoras começam a trazer para o mercado agora. Nós aconselhamos o Vademecum da RT, que ainda não está no mercado, o de 2015 ainda não está. Ele deve sair no próximo mês, acredito. É o Vademecum das carinhas que a gente fala. Então, é um Vademecum que tem a foto dos professores aqui do Damásio, tá? É o Vademecum das carinhas que a gente fala. Beleza? Então, esse é o que nós indicamos. Ah, Flávia, eu não gosto desse, eu gosto de outro. Beleza, show de bola, não tem problema nenhum, tá? É só uma indicação. E a IN? Onde é que eu acho a IN? Porque você falou que Constituição, leis e decreto, eu acho no site do Planalto. E a IN, onde é que eu vou achar? No site da Previdência. No site da Previdência. Que é www ou no grande jurista Google, né? No grande jurista. Previdência Social. Desculpa, mas tu peguei uma gripe. Uma gripe não, um resfriado, não exagera, Flávio. Previdenciasocial.gov, desculpa de novo, .br. Previdenciasocial.gov.br é onde você deve encontrar o texto da IN. Se não, você vai lá, né, no glorioso Google, e aí coloca Instrução Normativa 77 e tal, e aí, com essa instrução normativa, você também vai poder, com o Google, através do Google, você pode acessar essa instrução normativa, que é novíssima, 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 novíssima. Tranquilo? Firmeza? Bora para o maravilhoso mundo do direito previdenciário? Vamos, tia Flávia, vamos embora lá. E nós vamos começar estudando Seguridade Social. Ah, não, ficou feio o R aqui. Não. Vamos fazer bonitinho. Seguridade Social. Beleza. Flávia, mas não é Previdência Social que nós temos que estudar aqui? Concurso não é um cara previdenciário? Não é Previdência Social que a gente deve estudar? É Previdência Social. Só que, se você for para o artigo 194 da Constituição, você vai encontrar o conceito
o conceito de seguridade social. Está lá no artigo 194 da Constituição. Então, lá no artigo 194 da Constituição, você vai encontrar o conceito de seguridade social. E lá está escrito assim, ó, não precisa copiar, porque está escrito lá, né? Está escrito na legislação, não precisa copiar. Mas se quiser, beleza. Está escrito assim, ó. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, estou lendo, o artigo 194, caput, estou lendo, e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então, a gente começa estudando seguridade pela simples razão de que a previdência está dentro da seguridade. É um dos braços da seguridade. Na verdade, a seguridade social, ela é o gênero do qual são espécies a saúde, a previdência social e a assistência social. Então, seguridade social é composta por saúde, previdência social, aí sim, Flávia, previdência é tudo de bom, né? Previdência social e assistência social. Então, é por isso que a gente começa estudando pela seguridade social, porque ela é o gênero do qual são espécies estas três áreas. Às vezes, nas provas, o examinador, ele traz uma pegadinha que é clássica, uma pegadinha besta. Ele coloca assim na prova, ó. A seguridade social, coloca esse texto, compreende um conjunto integrado de ações de... Às vezes ele coloca assim, a seguridade social compreende um conjunto exclusivo de ações de iniciativa do poder público. Não, não. É um conjunto integrado de ações, ou seja, participa da seguridade não só o poder público, mas também a própria sociedade. Então, eles adoram fazer essa pegadinha, né? É um conjunto exclusivo de ações do poder público. Não, é um conjunto integrado de ações e tal. Outra pegadinha clássica que eles colocam. Destinadas a assegurar os direitos relativos a... Aí ele coloca assim, saúde, previdência social, educação e assistência social. Educação não. Educação não faz parte da seguridade social. Seguridade social é composta dessas sub-áreas. Saúde, previdência e assistência. Educação não faz parte da seguridade social. E eles gostam de fazer essa pegadinha nas provas, tá? Educação faz parte na Constituição do capítulo da ordem social, mas não faz parte da seguridade social. Beleza? Muito bom. A seguridade social, os principais artigos dela são os 194 e 195 da Constituição, né? Da Constituição. E a seguridade social também é conhecida como segurança social. Os nomes não ajudam, não é? É muito social na história. Segurança social. Então, seguridade é sinônimo de segurança. Seguridade social é sinônimo de segurança. E os artigos onde a seguridade aparece na Constituição são os artigos 194 e 195. Lembrem que estes dois artigos foram 2 dos 3 artigos que eu disse que eram mais importantes na Constituição, não é? Eu falei que era o 194, 195 e o 201. Então, seguridade social está aí. A saúde está no 196 a 200.
Também da Constituição. A Previdência, que é tudo de bom para nós, está no 201 e 202. E a assistência no 203 e 204. Veja que nós fechamos agora, né? Ó, eu falei que na Constituição, nossa matéria estava do 194 ao 204. Então, começou aqui, Seguridade, 194 e 195. Saúde, 196 a 200. Previdência, 201, 202. Assistência, 203 e 204. Fechamos, portanto, do 194 ao 204. Do 194 ao 204, que onde está a nossa matéria dentro da Constituição. Muito bom. Qual é, pergunta que não quer calar, qual é a grande diferença da Previdência para as outras duas áreas? As três fazem parte da Seguridade Social. Beleza. Mas qual é a principal diferença da Previdência, que é o que mais nos interessa, para as outras duas áreas? Qual a grande diferença? Isso é uma pergunta. Não se atropelem para responder. A Previdência é contributiva. É um sistema contributivo. Ou seja, para participar da Previdência, para ter acesso a benefícios previdenciários, eu preciso pagar as contribuições. Para ter acesso à Previdência, eu preciso pagar. É um sistema contributivo. Pessoa chega lá no INSS, olha, eu queria aposentar, por tempo, eu já estou trabalhando, já faz 40 anos, nossa, que coisa maravilhosa, né? 40 anos trabalhando, que bom. E quanto tempo de contribuição o senhor? Não, nunca contribuí, não. Não vai aposentar. Ah, eu queria receber um auxílio-doença porque eu estou incapaz. Nossa, que pena. Tal. Quais as contribuições? Não, nunca paguei o INSS. Não vai receber. É um sistema contributivo. Só vai ter acesso a benefícios previdenciários aqueles que pagarem as suas contribuições. No caso da saúde e da assistência, eu tenho sistemas não contributivos. Sistemas que eu participo sem precisar pagar contribuições. Quando a gente fala de saúde, o que é a primeira coisa que a gente lembra? Do glorioso SUS, não é? Primeira coisa que nos vem à cabeça quando a gente fala de saúde é o nosso glorioso SUS. Bom, preciso dos serviços do nosso SUS, Sistema Único de Saúde. Preciso pagar para ter acesso ao SUS? Não, não preciso pagar. Aí fala, mas é muito ruim. Mas pelo menos não precisa pagar, né? Pior se fosse ruim, a gente vai pagar também. A lei do SUS é a lei 80 de 90. Esta é a lei do SUS. Para ter acesso ao SUS, eu não preciso pagar, né? Não, não preciso pagar. Assim como eu não preciso pagar para ter acesso à assistência social. A assistência social, o nome já diz, é algo assistencial. Eu vou ajudar, é assistência. Então, lembra daquele benefício que nós vimos agora há pouco, que eu coloquei o número da lei? Lei Orgânica da Assistência Social, um salário mínimo para o idoso deficiente? Este benefício não é um benefício da Previdência, é um benefício da assistência. Porque para ter acesso ao LOAS, a esse salário mínimo, eu não preciso ter contribuído. LOAS está dentro de assistência social.
O famoso Bolsa Família é um benefício da assistência social. ProUni é um serviço da assistência social. Então, a assistência social, ela também não exige o pagamento de contribuições. E é algo, o nome já diz, assistencial. Eu vou dar uma força, eu vou ajudar quem precisa. Beleza? Então, LOAS é aquele um salário mínimo para o idoso ou deficiente. LOAS é um benefício que não exige o pagamento de contribuições. É um benefício da assistência social. Não é o único, não é o único. Bolsa Família também está dentro da assistência, ProUni e tal. Só que o LOAS, para nós do nosso concurso, ele interessa. Embora ele esteja dentro da assistência social, ele interessa para nós que faremos o concurso do INSS. E por que ele interessa para nós? Porque o LOAS, embora não seja um benefício previdenciário, quem toma conta de LOAS é o INSS. Quem toma conta de LOAS é o INSS. Não deveria ser, não deveria, mas é. Mais adiante a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Então, o grande exemplo para nós aqui de assistência social é o LOAS. Repito, não é o único, mas com certeza para nós é o mais importante. Nós, concurseiros aqui, é o mais importante. Beleza? Tudo bom. Então, previdência tem que pagar, assistência e saúde não precisa pagar para ter acesso. Essa é a principal diferença. Perfeito. Previdência social também é conhecida como seguro social. Vejam que os nomes, repito, não ajudam, não é? É muito social na história. Aqui eu também tenho seguro social como sinônimo. Então, previdência social é sinônimo de seguro social. E é um sistema contributivo. Exige o pagamento das contribuições. Exige o pagamento das contribuições. Muito bom. Pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Saúde e assistência não precisa pagar para ter acesso, né? Não precisa pagar. Qual seria a diferença entre os dois? Já que eu não preciso pagar para nenhum dos dois, mas como é que é? Qual seria a diferença entre a saúde e a assistência social? Ou pelo menos a principal diferença entre a saúde e a assistência social? Nos dois casos não tem que pagar, é verdade. Mas qual seria a diferença? E mais ou menos isso. A colega fala assim, assistência social é para os menos favorecidos. É mais ou menos isso. Na verdade, se você vai para o artigo 196 da Constituição, que é o primeiro artigo da saúde, não é? Olha lá, o primeiro artigo da saúde é o 196. Quando você vai lá para o 196, está escrito assim, ó. A saúde é direito de todos. Todos. Então, veja. Digamos que eu, Flávia, eu tenha um plano de saúde maravilhoso. Coisa impressionante. Pode até pro Einstein aqui em São Paulo, né? Um plano de saúde maravilhoso. Aí, Deus o livre, eu vou atravessar a rua e sou atropelada. Deus o livre, né? Aí chega lá o pessoal para me socorrer. A senhora tem plano de saúde? Tenho plano de saúde, mas eu quero ir para o SUS. Eu quero saber como é que é o atendimento, né? Eu quero vivenciar o SUS, né? Quero saber como é que está a coisa e tal. Não, mas a senhora tem plano de saúde. Não interessa, eu quero ir para o SUS. Eu vou para o SUS? Vou. Mesmo tendo um plano de saúde fantástico? Vou. Vou para a ala psiquiátrica, provavelmente, né? Mas mesmo assim, eu posso ir para o... Pode. Porque a saúde é direito de todos. Eu vou para o SUS tranquilamente. Ah, vem gente, agora vai ter o carnaval, né? Vem os estrangeiros. Para passar carnaval aqui no Brasil. Aí, sei lá, passa pelas nossas calçadas esburacadas, vira o pé, né? Sei lá, bebe muito. Vão ser atendidos pelo SUS? Certeza. Vão, beleza, vão.
a saúde é direito de todos. Tá. Vai para o artigo 203, que é o primeiro artigo da assistência. Vai lá para o 203. O que está escrito no 203? Está escrito assim, ó. A assistência social será prestada a quem dela necessitar. Que foi o que você disse. A assistência social será prestada a quem dela necessitar. Ou seja, para ter acesso aos benefícios e serviços da assistência, para ter acesso a LOAS, Bolsa Família, ProUni, eu preciso comprovar que preciso disso. Eu preciso comprovar a necessidade. E como é que eu comprovo que preciso receber um Bolsa Família? Cumprindo os requisitos que a lei trouxe para o pagamento do Bolsa Família. Não é qualquer pessoa que vai ter acesso à Bolsa Família. Só aquelas que cumprirem os requisitos da lei do Bolsa Família. Porque quando elas cumprem os requisitos da lei do Bolsa Família, elas cumprem a necessidade. Elas comprovam a necessidade. Qualquer idoso pode receber LOAS? Não, não é qualquer idoso. Só aqueles que preenchem os requisitos da lei do LOAS. Então é o idoso muito pobre. Entenderam? Enquanto que a saúde é direito de todos, a assistência só será prestada a quem dela necessitar. E como é que eu comprovo que necessito? Cumprindo os requisitos da lei. Que lei? Ah, depende do benefício. A lei de LOAS, que é a que nos interessa, é a 8742 de 93. Quando eu preencho os requisitos da lei, eu demonstro que necessito. E aí vou ter acesso aos benefícios. Então veja, ó, previdência tem que pagar. Previdência, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão, salário maternidade, salário, um monte de coisa. Saúde e assistência não tem que pagar. Mas a saúde é direito de todos. Enquanto que, no caso da assistência, ela só será prestada a quem dela necessitar. E como é que eu comprovo que preciso? Cumprindo os requisitos da lei. Tranquilo? Muito bom. Pergunta que não quer calar. Essa vocês não podem errar nem a porrete. O que significa a sigla INSS? O que significa a sigla INSS? Instituto Nacional de Seguro Social. Não é, como muitos pensam, Instituto Nacional de Seguridade Social. Não é. Veja, mesmo que eu não soubesse que Previdência Social é sinônimo de seguro social, o INSS não cuida de saúde, cuida? Então não pode ser da Seguridade Social. Porque Seguridade Social envolve saúde, previdência e assistência. O INSS não cuida da saúde. Quem cuida da saúde é o SUS. Então a sigla INSS é Instituto Nacional do Seguro Social. Uma vez caiu uma questão para juiz do trabalho, magistratura do trabalho, o candidato um concurso difícil, o candidato só precisava saber o que significa INSS. Se ele soubesse isso, ele acertava a questão. E muita gente errou, porque foi na história de Instituto Nacional, não, é Seguro Social. É só lembrar que previdência é sinônimo de seguro. Beleza? Então, com isso, ó, nós vimos o conceito de Seguridade Social, que está lá no artigo 194. Já vimos como a Seguridade Social, ela se organiza nestas 3 áreas, né? Nestas 3 sub-áreas. Então, já vimos conceito da Seguridade Social, como ela se organiza. Agora vamos dar aquele breakzinho, né, de 1 segundinho, só para o pessoal fazer não sei o que tem que fazer lá, e já voltamos para falar de outro assunto.